Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos amigos e discípulos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Glórias ao nosso Senhor. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os que buscam a palavra, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo um número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui
para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32. Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romano 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual. @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar os corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Não deixe de se inscrever, tá bom? E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus. Vamos agora dar início ao nosso sorteio com uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos fazer um sorteio aqui agora. Oração de número 4. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada, e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos, e lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos, dos pilotões, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e você aí escolhendo um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20 para fazer parte deste rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par. Eita, semana inteira caindo primeiro. Vamos agora ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada,
livro de Efésios, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios. Capítulo 5 do livro de Efésios contém 33 versículos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como anda Cristo, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 13 do livro de 1 Samuel. Capítulo 13 do livro de 1 Samuel contém 23 versículos. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinava Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmais e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso aos hebreus. Todo o Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Amém? Vamos a mais sorteio de mais um rebanho. 2 pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 7 e de número 8 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Esdras, 10 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo. A carta que nos enviaste foi destinadamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que os tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e montins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar
e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, daí ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Amém? Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Josué, 24 capítulos. Vamos ao sorteio. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Josué. Capítulo 4 do livro de Josué contém 24 versículos. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depois depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolheras dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Levítico, 27 capítulos. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 4 contém 26 versículos. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, e se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Agora eu vou fazer um sorteio de uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 24. Gratidão. Oferta de número 24. Sejam todos muito bem-vindos. Em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17, foco no versículo 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amor, pois ela afirma que o fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas, nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam como assim diz o Senhor. E depois das palavras do Senhor,
Jesus em Lucas 16:16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós da igreja virtual, as underline, as 100 ovelhas, @ as underline 100 ovelhas, que provar para nós com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é a afirmação do Senhor Jesus, o Cristo, são mentiras, vão receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Ato 3, 22 a 26, foco no capítulo 23. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos nossos rebanhos. Oração de número 2. Senhor Deus, perdão. Senhor Deus, forte e o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, 2 pilotões, do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar 15 e de número 16 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Capítulo 22 do livro de Salmos. Capítulo 22. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 22 do livro de Salmo contém 31 versículos. Sofrimento e vitórias do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. Amém? Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live e compartilhar para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 24 do livro de Jeremias. Capítulo 24 do livro de Jeremias contém 10 versículos. A visão dos 2 cestos de figos. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporões,
mas outros ruins, que de ruins que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondeu: figos, os figos muitos bons e os muitos ruins, que de ruins são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e rebanho de número 10 par. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Disse eu: ouve agora, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo, os que aborreceis o que amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Que comei a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Hoje, número 5 ímpar, rebanho de número 6 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4 do livro de Jonas. Capítulo 4 contém 11 versículos. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Então, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor que é a morte do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do último rebanho, 19 ímpar e 20 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Então, sorteio do capítulo do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos. Os falsos mestres, seu caráter, obra e justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós
falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dela será inflamado o rei da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para que ele, o juízo lavrado a longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quanto pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora fazer mais uma oferta, uma das mais de 40 que as nossas igrejas virtuais oferecem. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. 42, oferta 42. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Jesus. Oferta 42. Muita atenção. Nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologias, pensamentos, imaginações, sonhos ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que estejam fora da Bíblia Sagrada para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus ou Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para a honra e glória do nosso Senhor, para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Gratidão pela presença mais uma vez. E agora mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Amém? E não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio. Lembre-se de mentalizar o número de 1 a 20. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Capítulo 16 do livro de 2 Samuel. Capítulo 16 do livro de 2 Samuel. Contém 23 versículos. Davi e Siba. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cume, eis que lhe saiu ao encontro de Siba, servo de
Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei de Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os casados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, o rei meu senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio, para a honra e glória do nosso Senhor. E sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Jó, 42 versículos. Capítulos, perdão. Livro de Jó, 42 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Capítulo 8 do livro de Jó. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 8 do livro de Jó contém 22 versículos. Bildade afirma a justiça de Deus. Então respondeu Bildade a Suíta: até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar a mais um sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Não deixe de se inscrever nessas nossas igrejas virtuais, nas 12 igrejas virtuais, porque todos os inscritos estão recebendo orações diretamente, todos os dias de madrugada e diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 10 do livro de Zacarias. Capítulo 10 contém 12 versículos. Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos de lá falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará deste o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular dele, a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio de mais um livro, e não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração
com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada no final desta live. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulo 24 do livro de Gênesis. Capítulo 24 do livro de Gênesis contém 67 versículos. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Amém? Vamos a mais o sorteio. Mentalize o número de 1 a 20. Escolha um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 1 do livro de 1 João. Prólogo: o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-la anunciando a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa igreja seja completa. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oferta. Sortear uma oferta. Uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 22. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta 22. Nós do canal @Desconto e Gestão e @MilhoOfertadim, e das igrejas virtuais @a Igreja 70 Santos, @as_ sem ovelhas, @a Igreja Eus Dons, @Avivamento 24AD, @AIG 1318 37300, @AIG 12 × 12.120 e @a Igreja Benditas. Temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus. Aqueles que guardam os seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem as obras dele, como estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas como os bens, e amam as pessoas com os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes.
prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas e recebam uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E mentaliza aí, escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de mentalizar e escolher um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração no final desta live. Capítulo 28 do livro de Provérbios. Capítulo 28 contém 28 versículos. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intérprete como leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio é prudente, se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que aguardam a lei se indignam contra ele. Amém? Vamos a mais um sorteio. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ao capítulo do livro de Hebreus, capítulo 11 do livro de Hebreus. Capítulo 11 contém 40 versículos. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois
de morto ainda fala. Amém. Vamos ao sorteio de mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo 19 do livro de Apocalipse. Capítulo 19 contém 21 versículos. O júbilo no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! É a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Vamos a mais sorteio de mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro de 1 Reis. Capítulo 4 do livro de 1 Reis. Contém 34 versículos. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Era este os seus homens principais: Azarias, filho de Zadok, o principal; Eriorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaai, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. No sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 4 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 4 do livro de 1 Crônicas contém 43 versículos. Descendentes de Simeão. Achavam-se posto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Este que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os neumitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia passado para os seus rebanhos. Também deles, os filhos de Simeão, 500 homens, foram ao monte Seir, tendo por capitões a Belatias e a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Ize. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitavam ali até o dia de hoje. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 32. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Já vamos fazer os sorteios dos 20 números. Só um minutinho.
Oferta 32. Nós das igrejas virtuais, @as_ sem ovelha, @as igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @igreja 70 Santos, estão afirmando que é necessário nós crermos como está escrito, João 7:38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmos, capítulo 50, está escrito que somente os santos querem verdadeiramente, podem ser testemunhas tanto do Senhor Jesus ou Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus ou Cristo. No versículo 5 de Salmos 50 está afirmando isto, e quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, também está escrito que nós não podemos acrescentar nada e nem omitir nada. Então é necessário que o seu segmento de fé esteja realmente ciente desses dois capítulos da Bíblia Sagrada, Salmo 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmo, do livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus ou Cristo, os testemunhos dele e das obras dele também. Por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunha tanto do Senhor Jesus quanto das obras deles. E você e o seu segmento de fé estiverem dando os dois testemunhos, o que o Senhor Jesus ou Cristo e das obras dele, sem omitir nenhum, aí a nós exaltarmos, com base na Bíblia Sagrada, estiver tudo certo, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí o número que você, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Quem escolheu o número 15 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 5. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 13. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Josué, capítulo 4. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Levítico, capítulo 4. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Salmos, capítulo 22. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 24. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 16. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Jó, capítulo 8. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 38. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 24. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de 1 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 28. E você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 11. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 19. Você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando e compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote
e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives das nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Aguardo vocês na próxima live. Amém. Baixa. Ai, não vai.